Agora não adiantou nada, porque eu tenho que fechar a porta. Olá, boa noite. Mais uma vez, na graça e na paz de Jesus, estamos aqui para meditar na palavra de Deus, levar ao seu coração, ao meu coração, aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra, que é a revelação do Espírito Santo. Nós vamos ler nesse momento a palavra de Deus, que é em 2 Coríntios 3, versículos de 2 a 4, que diz o seguinte: Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tábuas, mas na tábua de pedra, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. O escritor aos Hebreus, falando, diz sobre a nova aliança e mostra que nós somos portadores da mensagem de Cristo, e por isso Paulo está falando que as suas ovelhas, ou que nós somos cartas de Cristo, carta de Jesus enviada ao mundo para então revelar o plano de salvação de Cristo, a obra de Cristo, aquilo que ele fez pelo homem, aquilo que ele pode fazer pelos homens. Então nós vemos que a palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, como citamos, foi imprimida na nossa mente, foi escrita na nossa mente e colocada então no nosso coração, implantada, como diz Tiago na sua carta, a palavra foi implantada em nós. Outro lugar nós lemos na Bíblia, no Novo Testamento, que essa palavra foi enxertada em nós. Então nós somos portadores da palavra de Cristo, por isso somos chamados de carta de Jesus Cristo a esse mundo. Nós vamos ver alguns pontos importantes sobre a carta de Cristo para esse mundo que somos nós, somos cartas. Então, qual é a mensagem e qual a finalidade dessa carta endereçada ao mundo? Em primeiro lugar, nós somos a carta que procede de Deus, a mensagem que o mundo precisa ler é a mensagem realmente de Deus, uma mensagem revelada pelo Espírito Santo, uma mensagem transmitida ao coração do homem. Então, por isso, Deus enviou. Jesus, quando fala sobre isso em João 17, versículo 14 a 16, ele disse: Eu lhes tenho dado a tua palavra, colocado neles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, que nós somos cartas produzidas por Deus, escritas por Deus e colocado então no mundo. Nós recebemos um novo espírito quando nascemos de novo em Cristo Jesus, e nós hoje somos a carta de Cristo endereçada, enviada por Deus a esse mundo. Jesus também fala em João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Então somos cartas enviadas ao mundo para que as pessoas possam ler realmente e conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Então somos uma geração que não é mais a geração de Adão. A geração de Adão é apenas seres humanos, e a geração de Cristo é uma nova criatura, uma nova raça, um povo que não é deste mundo, que foi enviado por Deus para pregar o Evangelho às pessoas. Em segundo lugar, para quem foi enviada essa carta de Deus, que somos nós, os crentes, os salvos por Cristo? E nós lemos isso lá em Marcos 16:15, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então somos carta enviada a todas as pessoas do mundo que não conhecem a Cristo, não foi salvas, são apenas criaturas de Deus, mas ainda não são filhas de Deus. Então essa carta foi enviada a todas as pessoas que existem no mundo. Por isso que Jesus falou em Atos 1:8, antes da descida do Espírito Santo, e quando ele estava ascendendo aos céus, ele disse para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa carta foi enviada realmente para o mundo inteiro, porque ela procede então de Deus. Ela é uma carta que foi enviada por Deus a esse mundo. Em terceiro lugar, com que finalidade Deus enviou esta carta ao mundo? Qual foi o propósito? Em 2 Coríntios 5:18, nós lemos: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu a mensagem da reconciliação. Então essa carta ela contém uma mensagem que traz a reconciliação para o homem, para o ser humano, reconcilia o homem com Deus. E diz o texto que além de reconciliar o homem com Deus, ele concede àqueles que foram reconciliados a mensagem da reconciliação. Então somos carta, e nessa carta contém a mensagem da reconciliação aos homens, que devemos revelar, mostrar aos homens. Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então devemos realmente mostrar ao mundo, né, as boas obras, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, aquilo que Ele fez, e para que o mundo possa glorificar a Deus, lendo a carta que somos nós, carta de Deus para este mundo. Em quarto lugar, essa carta deve ser aberta, uma carta aberta, não uma carta fechada, selada. Por isso que Paulo fala aí no 2 Coríntios 3:2, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. A Bíblia fala de testemunho, precisamos testemunhar de Cristo, precisamos realmente viver uma vida imitando a Cristo, parecendo a Cristo, para que o mundo possa realmente ser salvo através dessa mensagem. Paulo está dizendo que essa carta que somos nós, ela é uma carta
conhecida e lida por todos os homens. Todas as pessoas precisam conhecer, então, a carta de Cristo, né? E precisa ler essa carta. Por isso ela tem que ser uma carta aberta. Em Mateus 5,14 nós lemos: vós sois a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então nós somos colocados em posição de destaque para que as pessoas possam ler a mensagem que nós temos, a mensagem que Cristo colocou em nós, e hoje nós somos cartas para revelar essa mensagem ao mundo. Em quinto lugar, nós podemos ver que o que essa carta deve revelar ao mundo. Então, deve revelar o caráter do autor. Paulo fala isto em Efésios 5:1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos, então, imitar a Deus com a nossa vida, ser parecidos com Cristo, para que o mundo possa ver, então, nessa mensagem, o caráter de Cristo, nessas cartas, o caráter de Cristo. E é isso que nós precisamos revelar ao mundo. Temos que viver uma vida de acordo com o propósito, com a vontade de Deus, para que as pessoas possam realmente ser salvas. Nós somos carta de Cristo, temos então a incumbência, a responsabilidade e até mesmo a obrigação de transmitir a mensagem para o mundo, a mensagem da carta que somos para o mundo. Paulo fala sobre esta obrigação, ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho, e ai de nós se não revelarmos então a mensagem da carta aberta que somos nós para o mundo. Por isso, a carta também deve revelar as qualidades do autor, né? Jesus, quando fala sobre isto, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então Jesus disse: aprendem de mim, na mensagem dessa carta, aprendem de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então nós temos que revelar as qualidades do autor. Jesus Cristo, sabemos que ele é Deus que se fez homem, ele é o Senhor do universo, é o Criador do universo, ele é o Salvador, ele é o Senhor, o soberano sobre esse mundo, e ele então é aquele que está diante de Deus e intercede por nós. Então nós temos que revelar o caráter do autor dessa carta, né? Que é as qualidades que precisamos revelar para o mundo, quem é Jesus Cristo e o que ele pode então fazer pelos homens. A mensagem final, então nós lemos lá em Atos 4, 19 e 20, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós temos experimentado Jesus Cristo na nossa vida e nós não podemos deixar, então, de revelar Jesus Cristo. Nós somos carta, por isso nunca podemos deixar de mostrar aquilo que nós aprendemos a cada dia,
aquilo que nós recebemos de Cristo, uma mensagem da reconciliação. Não podemos de forma alguma deixar de ser cartas abertas para esse mundo. O mundo precisa ver Cristo, e ele vai ver Cristo através das nossas vidas, das nossas ações, das nossas maneiras de comportar, de viver nesse mundo, a seriedade que nós temos para com o Evangelho, para com as coisas de Deus, a sua palavra. Muitas vezes nós temos realmente deixado de ler a Bíblia, de aprender a Bíblia, de praticar a Bíblia nas nossas vidas. Estamos deixando de transmitir uma mensagem para esse mundo em desespero, mas nós precisamos, como carta de Cristo enviada a esse mundo, revelar realmente o propósito de Deus para os homens. Nós estamos nesses dias difíceis e às vezes até muitos crentes têm deixado recuado, têm deixado de obedecer a Deus e obedecer aquilo que ele acha, que ele pensa, não tem realmente praticado, vivido a palavra de Deus nas suas vidas. Então nós precisamos de fato ser cartas revelando Jesus Cristo, porque foi para isso que nós fomos enviados ao mundo, que fomos constituídos carta, para isso que Deus imprimiu a sua palavra, enxertou, implantou a sua palavra em nós, para que pudéssemos ser apenas instrumentos de Deus para esse mundo. Nós estamos realmente necessitando de agir de uma maneira severa, mostrando ao mundo que nós somos carta, que a mensagem que nós temos é verdadeira e que ela é uma mensagem poderosa que pode mudar a vida das pessoas. E às vezes nós temos deixado de fazer isto, deixado de se mostrar como carta para o mundo. Nós nos encolhemos, escondemos, na nossa fé e deixamos de dizer: oi, nós somos cartas. Aqui dentro tem uma mensagem que eu preciso passar para você, que eu preciso revelar a você, que eu preciso ensinar a você. O mundo precisa aprender de Cristo, aprender sobre a salvação, sobre o perdão, porque esse mundo está caminhando para a destruição e nós precisamos, mesmo nesses dias difíceis, viver a realidade cristã, ou viver uma vida cristã mais autêntica, mais dedicada, mais consagrada, mais entregue a Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Então, você, nós somos cartas de Cristo enviada ao mundo. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa aprender da salvação através da mensagem que temos em nós, que foi colocada na nossa mente, no nosso coração por Deus. E hoje nós temos uma mensagem para fazer diferença na vida das pessoas. Temos uma mensagem para edificar, para salvar, para tirar, resgatar as pessoas do império das trevas e transportá-las para a presença de Deus, o reino de Cristo, o reino do amor de Deus. Então nós precisamos realmente viver e demonstrar ao mundo que nós somos cartas de Jesus Cristo. Por isso, vamos viver
realmente como cartas abertas para que as pessoas possam ler em nós que Jesus Cristo morreu por elas, que Jesus Cristo pode salvá-las, que Jesus Cristo pode mudar as suas vidas. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Amém.